Olá pessoal, aqui é a Mira Medeiros, professora de Anatomia Humana da Universidade Federal da Paraíba e vamos agora estudar o pericárdio. O pericárdio é um saco fibroceroso de parede dupla que envolve o coração e as raízes dos grandes vasos. Então, aqui nós temos uma imagem da cavidade torácica exposta, foi retirada a parede anterior do tórax e nós conseguimos visualizar os compartimentos da cavidade torácica. Então, aqui nós vamos lembrar que nosso corpo ele apresenta três serosas, duas situadas na cavidade torácica, que são as pleuras e o pericárdio, e uma na cavidade abdominal, que é o peritônio. Então, nós observamos nessa imagem que os compartimentos laterais da cavidade torácica estão aqui envolvidos pelas pleuras, e o compartimento central, que é o mediastino, ele tem também um componente em torno do coração, uma serosa, que vai ser justamente o pericárdio. Na verdade, o pericárdio ele vai ter um componente seroso e um componente fibroso, por isso que a gente chama de saco fibroceroso. Então, são dois sacos, né, o pericárdio fibroso, que é o saco fibroso externo, e o pericárdio seroso, né, que é uma serosa propriamente dita, que nós vamos encontrar internamente a esse pericárdio fibroso. É importante, quando falamos do pericárdio, entendermos a formação embrionária desse saco pericárdico e o coração. Então, aqui nessa imagem inicial, nós observamos externamente essa linha esbranquiçada, que corresponde a uma representação do que nós conhecemos como pericárdio fibroso. Então, ele fica externamente auxiliando nessa sustentação e no arcabouço estrutural do saco pericárdico. Internamente, nós observamos uma outra linha, aqui já em uma tonalidade mais tom de bege, né, um pouquinho mais escura, que é justamente a representação do que seria o pericárdio seroso. Então, observem que internamente ao pericárdio fibroso existe essa camada, essa lâmina que envolve internamente o pericárdio fibroso, que é chamada de lâmina parietal do pericárdio seroso. E ele é contínuo, esse pericárdio seroso, com essa lâmina que reveste externamente também o coração. Então, aqui ele forma a chamada lâmina visceral, ou seja, que envolve a víscera, o órgão, do pericárdio seroso. Tá? Então, lembrar sempre que as serosas elas são contínuas. À medida que esse coração vai crescendo, né, aqui a gente tem essa expansão da lâmina visceral sobre a superfície cardíaca, contínua com a lâmina parietal, e fica esse espaço que é chamado de cavidade pericárdica. Então, a cavidade pericárdica ela fica situada entre as lâminas visceral e parietal do pericárdio seroso. Então, às vezes a gente fala que o coração está dentro da cavidade pericárdica, mas de fato, quem ocupa esse espaço da cavidade pericárdica é o líquido pericárdico, né, que lubrifica essas lâminas e permite justamente o deslizamento do coração durante o bombeamento de sangue. Então, durante os movimentos de sístole e diástole, esse líquido pericárdico que se situa entre as lâminas visceral e parietal, ele lubrifica e diminui o atrito nessa região. Então, é mais correto que nós possamos dizer que o coração ele está situado dentro do saco pericárdico e não dentro da cavidade pericárdica, embora muitas vezes a gente fale dessa forma. Mas lembrar que a cavidade pericárdica ele é um espaço virtual preenchido por líquido que lubrifica as duas lâminas, as duas superfícies, para diminuir o atrito dessa região. Aqui nós observamos já o coração formado, a continuidade da lâmina parietal com a lâmina visceral, que é uma característica dessa serosa, a cavidade do pericárdio e externamente o pericárdio fibroso, que vai justamente dar essa sustentação maior, já que ele é mais rico, né, em fibras que vão dar essa sustentação tanto aqui na região do diafragma, o centro tendíneo do diafragma, como também na região anterior, juntamente ao externo. Então, o pericárdio fibroso, ele é essa lâmina fibrosa externa, tá? Ele vai se conectar, né? Vai auxiliar na fixação aqui na região do centro tendíneo do diafragma, através dos ligamentos, né, pericárdio-hipofrênicos, que se situam nesse espaço. E na região anterior, aqui a gente tem uma vista, né, um corte transversal do tórax, então a gente observa bem aqui os compartimentos laterais, pleuropulmonares, e aqui o compartimento da cavidade pericárdica, né, seccionada. Então, aqui a gente observa nessa região external os ligamentos externo-pericárdicos que vão estar
conectando também esse pericárdio fibroso, a face posterior do externo. Na região posterior ao pericárdio, na verdade, a gente vai ter um tecido conjuntivo mais frouxo, né? Então ele se conecta às estruturas do mediastino posterior através de um tecido conectivo frouxo. E internamente ele vai ser revestido justamente pela lâmina parietal do pericárdio seroso. Então o pericárdio fibroso ele forma esse arcabouço. Quando a gente retira aqui, faz esse corte, a gente está identificando pela parte interna, essa vista interna, ela corresponde a essa lâmina parietal do pericárdio seroso. Então, o pericárdio seroso ele é composto por duas lâminas, como nós falamos, a parietal e a visceral. A parietal, que está aderida internamente, né, ela reveste internamente o pericárdio fibroso, e a visceral, que forma justamente a lâmina externa da parede do coração, chamado epicárdio, tá? Então, ela vai revestir aqui a superfície cardíaca, bem como essa parte inicial aqui, proximal desses vasos, dos grandes vasos aqui, da região da base do coração, tá? Então, vocês vejam que essa reflexão do pericárdio seroso, então a lâmina visceral ela recobre, vai até aqui nesse nível, envolvendo esse final da veia cava superior, a parte ascendente da aorta e do tronco pulmonar, e depois ela retorna internamente, revestindo internamente o pericárdio fibroso. É importante a gente falar dos chamados seios do pericárdio. Então, existe o seio transverso do pericárdio, que é um espaço, né, uma passagem que fica situada aqui posteriormente ao tronco da artéria pulmonar e a parte ascendente da aorta. Vocês vejam que é possível passar, por exemplo, o dedo nesse espaço, né, principalmente nos procedimentos cirúrgicos. Então, isso aqui vai ter importância clínico-cirúrgica. E ele vem mais ou menos até esse nível, olha, da veia cava superior, que vai ser justamente esse limite que fica à esquerda. É uma passagem contínua, mas que a gente tem a veia cava superior aqui à direita desse seio transverso. Aqui a gente tem uma outra imagem para mostrar essa região. Vejam que o coração aqui foi retirado, o pericárdio ele foi seccionado, então externamente eu teria aqui o pericárdio fibroso e eu estou vendo aqui internamente a lâmina parietal do pericárdio seroso. Então, o seio transverso do pericárdio é justamente esse espaço que fica situado aqui superiormente a essa desembocadura das veias pulmonares. Então, aqui eu tenho essas quatro imagens que nós observamos, esses ósteos, são justamente das quatro veias pulmonares, a pulmonar superior direita, inferior direita, superior esquerda e inferior esquerda, que vão desembocar no átrio esquerdo, trazendo o sangue oxigenado do coração. Então, aqui nós observamos esse espaço acima dessa desembocadura das veias, que corresponde justamente ao seio transverso. Vejam que aqui, olha, a artéria pulmonar foi seccionada e a aorta também, que seriam aqueles limites que a gente viu na imagem anterior, que formam o limite anterior. Então, foram seccionados para a gente visualizar esse espaço. E o seio oblíquo do pericárdio é justamente esse espaço que fica situado inferiormente a essa desembocadura das veias pulmonares. Então, fica situado entre as veias pulmonares esquerdas e aqui à direita nós vamos ter as veias pulmonares direitas, bem como a veia cava inferior. Vejam que aqui nós temos uma vista posterior do coração. Eu tenho uma visão da base do coração. Vamos voltar aqui para a gente ver aquela imagem. É justamente esse espaço aqui. Veia cava inferior, as veias pulmonares do lado direito e as veias pulmonares esquerdas. Então, ele é oblíquo porque ele é essa passagem justamente situada obliquamente em relação à posição anatômica. Então, aqui a gente observa mais uma vez essa região do seio oblíquo do pericárdio. Tá? Observamos nessa vista também uma vista posterior, uma vista da base do coração. Então, aqui nós temos o átrio esquerdo, o átrio direito com a desembocadura das veias cavas superior e inferior, e aqui o átrio esquerdo com as quatro veias pulmonares. Então, esse espaço aqui é justamente o seio oblíquo. Vejam aqui, olha, a reflexão do pericárdio, né, dessa lâmina visceral do pericárdio seroso, a lâmina que reveste superiormente e essa lâmina aqui inferior, então que vão justamente se refletir para formar a lâmina parietal do pericárdio seroso. A irrigação do pericárdio ela é feita principalmente pela artéria pericárdio-cofrênica, que é um ramo da artéria torácica interna. Então aqui nessa imagem nós vamos encontrar a artéria torácica interna aqui, é um ramo da primeira parte da artéria subclávia. Então, vejam que a gente tem aqui a aorta, a parte ascendente, o arco da aorta. Então, do arco da aorta nós vamos ter o tronco braquioencefálico,
se dividindo em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. E no lado esquerdo nós vamos ter a artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda partindo diretamente desse arco. Então, da artéria subclávia, nós vamos ter esse ramo, que é a artéria torácica interna, que nós vamos estudar bem na parede torácica. É um ramo extremamente importante, inclusive porque a partir da torácica interna nós podemos realizar os procedimentos também de revascularização miocárdica, né? As famosas anastomoses com as artérias do coração. Então, aqui nós observamos o ramo da artéria torácica interna, a artéria pericárdico-frênica, que tem esse trajeto aqui lateralmente ao pericárdio. Vejo que ela segue próximo ao nervo frênico, que é esse nervo que está seguindo aqui, essa imagem em amarelo. Passam na lateral do coração e vão nutrir justamente esse pericárdio, tanto fibroso como a lâmina parietal do pericárdio seroso. Outras artérias também podem contribuir com a irrigação do pericárdio. A artéria musculofrênica, que é o ramo terminal da torácica interna. Na artéria torácica interna, ela vai se dividir na parte inferior em artéria epigástrica superior, que vai para a região do abdômen epigástrica, e a musculofrênica, que vai fazer o contorno das costelas e originar as artérias intercostais anteriores da parte mais inferior do tórax. Além disso, nós podemos ter ainda irrigação do pericárdio a partir das artérias bronquiais, artérias esofágicas. Lembrem que o esôfago está passando aqui posteriormente ao coração. Artérias frênicas superiores, que são artérias, ramos também da parte ainda descendente da aorta torácica. E a lâmina visceral do pericárdio seroso, né? Então, no caso, aquela lâmina visceral, ela vai receber a irrigação diretamente das artérias coronárias, já que ela se situa diretamente aderida ao coração. A drenagem venosa, ela é parecida, são as veias que acompanham também essas artérias. Então, a principal representante da drenagem venosa do pericárdio são as veias pericárdico-frênicas, que são tributárias também da veia torácica interna ou da veia braquiocefálica. Aqui nós observamos esse trajeto das veias pericárdico-frênicas desembocando diretamente aqui nas veias braquiocefálicas. Veia braquiocefálica direita, veia braquiocefálica esquerda, formando aqui a veia cava superior. Nas partes mais posteriores, nós podemos ter também veias drenando do pericárdio diretamente para o sistema venoso ásico. E como inervação do pericárdio, o principal nervo responsável pela inervação é o nervo frênico. Então, os nervos frênicos eles passam aqui lateralmente ao pericárdio, então eles dispõem de fibras sensitivas, então que justamente podem levar à sensibilidade de dor, principalmente naquelas doenças que cursam com a pericardite, que seria a inflamação desse pericárdio. E muitas vezes pode levar a uma chamada dor referida, que vai para a região supraclavicular e ombro, justamente nesse trajeto do nervo frênico. Então, o paciente pode sentir uma dor mais na região supraclavicular e não necessariamente na região do pré-córdio. O nervo vago, ele passa no tórax, mas no pericárdio ele não tem uma função precisa. E também recebe inervação dos troncos simpáticos, que vai ter vai fornecer a inervação para a parte vasomotora. Então, esses seriam os componentes da inervação do pericárdio. Então, com isso, nós terminamos o estudo do pericárdio e continuaremos com o conteúdo sobre coração.